Programa não recomendado para menores de 14 anos. Existem 10 tipos de computadores no mundo. A TV de tubo ainda compensa? Um jogo nacional de Amiga ganha o mundo. Um Mosaic com um quarto de século. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição do seu repórter retro, seu podcast onde nós comentamos notícias, fofocas, abobrinhas, os seus comentários, não necessariamente nessa mesma ordem. E aqui nessa mesa losangular, no episódio que nós temos o número 34, estão presentes, se manifestem. Eu sou o João Cláudio Fidelis, estou aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou César Cardoso e eu me pergunto se esse losango é retângulo. É um losango retângulo ou não? Ou é paralelogramo, ou é... E não lembro mais nada disso. Eu aqui, Giovanni Nunes, e tentando ainda soltar o rojão aqui pra comemorar o primeiro Repórter Retro 2018. Não, faz isso não, o cachorrinho vai chorar. Não, aqui dentro do estúdio não tem problema. E eu, como vocês podem imaginar, Ricardo Pinheiro, e começamos estreando o episódio de 2018 com a nossa sessão 2017/2018 das efemérides, porque 2017 se recusa a acabar. Sim, essa é a sessão interregno. Pois é, né? Interregno é uma palavra bonita, né? Eu vou usar isso em algum lugar. Eu usaria se eu soubesse o que era. E começamos falando dos 25 anos, um quarto de século, do NCSA Mosaic. Você, garotinho juvenil, você criado a leite com pera, que só conhece do Google Chrome pra cá, fique sabendo que, no princípio, era o texto. E o texto dominava tudo. E era ali o texto. Depois veio o Gopher. Do Gopher veio a web, em sequência, claro. E aí, na web, veio quem? O Mosaic. O Mosaic é o primeiro navegador, no meu caso, o primeiro navegador de web que eu botei a mão para usar. Eu lembro de ter usado o Mosaic. Gráfico, né? Exatamente, o meu navegador gráfico. Aliás, cara, isso faz lembrar que esse ano vai fazer 25 anos que eu uso internet. Agora eu me senti um velho. Velho, é o seu PC. Olha, agora você pode falar que na sua época isso aqui só era um terreno baldio. Pois é. Como é que é? Nessa época era tudo mato, só tinha eu e o Mosaic aqui. Sensacional. Verdade. O Mosaic o primeiro release foi no dia 23 de janeiro de 1993 para Unix, e a primeira vez que eu vi o Mosaic foi rodando numa máquina rodando 386 BSD, e você podia rodar, depois teve port do Mosaic para Windows, Unix em geral, OpenVMS, e aí, falando do que é mais importa, os clássicos, né? O macOS clássico, System e Amiga OS. Do NCSA, né? Ele foi reescrito depois pela galerinha lá e virou o Netscape Navigator, que virou o Netscape Communicator, que virou o Firebird e virou o Firefox. Aí virou o Phoenix, do Phoenix virou o Firebird, do Firebird virou o Firefox. Por aí. E também, de um ramo do NCSA Mosaic, saiu um cara, acho que era o Chameleon, e desse pacote, essa maçaroca de tudo que restou, a Microsoft licenciou um pedaço do código que era um tal de Internet Explorer. Se você tiver curiosidade de conhecer como é que era aquele tempo de internet moleque, internet de várzea, né, onde só tinha o terreno baldio. Só tinha o Ricardo e o terreno baldio. E o mato e o Mosaic. Existe um site que vocês podem olhar, que é o Old Web. O link é oldweb.today, que aí você pode escolher o navegador que você quer experimentar, incluindo o Mosaic. Aí você coloca lá o site, coloca lá e ele vai e acessa para você. E aí você pode ver como é que ficaria o acesso com o Mosaic. Dá para se divertir, né? Inclusive, para quem não conhece o Navigator, o Netscape Navigator, para quem quiser ver, quem quiser ver o IE, não. O IE, não, por favor. Quem for masoquista e quiser chorar, usar o Internet Explorer 4.0, sugiro, inclusive, que pegue um caco de vidro, coloque no chão e se ajoelhe enquanto a página estiver sendo carregada. Pois é, então, se vocês quiserem ver... Assim, ainda acho que está sendo levinho. O Internet 4.0 é terrível. É um marco. Fica uma lembrança como um marco da web, né? Aliás, ele não é o primeiro navegador gráfico. Segundo a matéria do Vintage The New World, ele não é o primeiro navegador gráfico. Qual é o primeiro navegador gráfico, então? Segundo
Na verdade, primeiro houve um navegador chamado World Wide Web, que foi criado pelo próprio CERN. Ah, aquele padrãozão. Isso. Foi criado pelo próprio Tim Berners-Lee. O Viola WWW, por acaso, foi apresentado ao Mark Andreessen. E um chamado Airwise. Eu ouvi falar. O Viola eu lembro de ter ouvido falar. O Airwise eu ouvi. Eu cheguei a ver. Mas o primeiro que eu tive contato foi o Mosaic mesmo. Que foi criado, o Airwise foi criado na tecnologia de Helsinki. O Viola é de 91, o Airwise 92, o World Wide Web é de 90, né? Obviamente, porque foi criado junto com a própria web. Mas o Mosaic foi sem dúvida o primeiro que eu acho que popularizou. Até porque saiu do mundo Unix. Né? Saiu do mundo das workstations. E aí, vamos pegar Não, assim, tem outro detalhe. É que o Mosaic, ele foi talvez o primeiro browser a ter uma cara muito mais próxima do que a gente considera como browser. Por exemplo, antes do NCSA Mosaic, os browsers, as imagens apareciam em outra janela. A imagem junto, o texto aparece com o Mosaic. E os outros eram tecnicamente um navegador Gopher glorificado. Pode ser. Não, Gopher era legal. Mas eu acho que no final das contas, uma série de coisas que a gente hoje considera como parte do que o browser teria que fazer, eu acho que veio a partir do Mosaic, né? Inclusive de abrir o World Wide Web a uma série de computadores que estavam fora, tipo macOS, Amiga, Windows, né, VMS, etc e tal. Aliás, para quem tiver paciência para procurar, você não consegue baixar. Mas você pode dar um pulinho lá no Old, que eu falei, oldweb.today, você já tem já facilita nesses momentos para você acessar as coisas. Não é só baixar, tem que baixar e compilar, que esse é divertido. Esse é trabalho do Neozid. Neozid faria isso. Sim. Se não ele, o Astro Baby. Um dos dois. Que um dia descobriremos que deve ser a mesma pessoa. Vamos seguindo adiante aí. Nosso chapa, nosso Chegas, comenta no Retrocomputaria, né? Ao menos comentou uma vez. Mundialmente conhecido Benji Edwards fez uma matéria para Macworld falando dos 30 anos do Apple Lisa e do Apple IIe. Sinceramente, para mim é mais interessante a matéria do falar do Apple IIe. O Lisa não me empolga tanto, não. É mesmo? Não, o Lisa é caro pra caraca, é caro até hoje, foi um fracasso. Eu acho que o IIe é muito interessante. Enfim, só para ficar claro, essa matéria foi feita pelos 30 anos desses domingos em 2013, né? E como em janeiro eles fazem 35 anos de vida, né? O Benji Edwards aproveitou, cara, olha, fiz isso aqui e acho que continua valendo. Ele fez aquela requentada básica do material. Ele é interessante esse texto porque é o seguinte, ele fala um pouquinho do Apple IIe, né? Porque tem muita coisa da tecnologia do Apple III que foi assimilada para dentro da máquina, tanto sistemas operacionais quanto o cartão da coluna, como expandir a memória, esse tipo de coisa. E o lance do Lisa também é interessante porque ele conta, que é o outro artigo, né? Que ele fala sobre as coisas boas e as coisas ruins do Lisa. Sim, eu tô lendo, dei uma folheada sobre a matéria de coisas curiosas do Lisa, tem umas coisas bem interessantes, bem curiosas, bem interessantes aqui. Ele ser totalmente voltado para evitar cópia, para ter sistema de cópia, de proteção contra cópia do software. Você não ter um lugar que você executa a aplicação, você tem que carregar um documento para executar uma aplicação. Ele foca em documento. Você pode ter arquivos com nomes duplicados. Você não podia ter o ano do computador ser acima de 1995. Tá vendo? Steve Jobs falou que ninguém usasse computador aqui até 95. Até 96 precisa comprar outro computador. Ele fugiu. Outra coisa, ele fugiu do bug do milênio, né? Com isso, né? Ele antecipou o bug do milênio. Ele antecipou em 5 anos o bug do milênio. Viu como é um computador revolucionário? E tem como você desligar o computador, a questão do soft shutdown. Que na verdade você manda desligar, ele salva todos os arquivos e aí sim ele termina de desligar. E claro, só para lembrar, você achou que o Lisa ia escapar dessa desgraça que é ter bateria que solta corrosão? Achou errado, otário. O Lisa tem 4
4 né? O LISA tem uma bateria de 4 células AA que seguram, né, a energia por algumas horas para manter o clock, né, e é óbvio, né? Aí corrói. Só isso. Ou seja, dá por cima alta disponibilidade de bateria. Se uma não explodir, as outras 3 estão lá disponíveis. Não, a bateria corrói. E obviamente, se você achava que só, né, que só a Commodore colocava bateria que gerava corrosão, também tá errado, otário. Baterias que explodem e levam o computador e quase você junto. Beleza, vamos lá pro primeiro Hackaday do ano? Vamos, tem sessão Hackaday que tá bacana hoje, tem pra todos os gostos. Tá gigante, na verdade. Vamos começar com, né, obviamente, mas o computador instalado em FPGA, o que não seria nenhuma grande novidade se esse computador não fosse um LGP30 de 1956. Tem o nome do fabricante original, era Librascope mesmo? Pelo vídeo aqui que eles botaram no post, né, tem os cartões de programa, é isso, né? Exatamente. Isso aí, criança, da época que você programava com ferro de solda. O original, o LGP30, ele pesava só 336 quilos, ou seja, era peso pena. Era um pequeno computador quase portátil, usava 113 válvulas, né? Isso. Sendo que dessas 113, 24 estavam na CPU. Né? Olha, e ele literalmente trabalhava 1 bit por vez. Eu acho que ele devia ser um pouquinho lento. Não, e óbvio, né? A entrada e saída era por um teletipo de uma empresa que depois foi comprada pela Singer. Então era também uma máquina de costura. E tinha um armazenamento de 4.096 palavras de 32 bits. Que armazenava além das palavras, armazenava olha que bacana, né? Armazenava os registradores da CPU e o clock do sistema. E pelo que está dizendo aqui, a frequência de operação era em torno de 120 kHz, ou seja, 0,12 MHz. Usava um osciloscópio para mostrar os registradores. Vendeu em torno de 500 máquinas, cada uma saía mais ou menos $47 mil. E além de tudo, usava um hexadecimal meio esquisito. Porque o hexadecimal 0 a 9 ABCDF, correto? Isso, não, vamos fazer diferente, porque diferente é mais legal. Vamos usar 0 a 9 e F, G, J, K, Q e W. Provavelmente era mais fácil pro hardware fazer. Não, na verdade isso é relevante, né? Isso é mais pra... Se ele fosse mostrar essa informação seria engraçado, mas tudo bem. Mas eu acho que isso aqui é informação específica pra documentação. E óbvio, muito menor, é pequenininho, é fofinho, né? Tem um osciloscópiozinho, tem um monte de luzinha na plaquinha, tem uma chavinha, né? Tem uma Helix Spartan, né? E tem uma saída RS-232 para você ligar uma máquina de costura. Provavelmente sim. E aí, pronto, você pode se divertir à vontade. E seguindo adiante, né? Um post interessante. Eu acho que eu caí na piada. Eu entrei e eu achei que fosse sério, né? Que é o texto falando que só existem 10 tipos de computadores no mundo. Na verdade, uma piada para dizer que por conta dos computadores binários. Na verdade, não só os computadores binários, existem 10 tipos de computadores. O tipo 1 de computador, que é o computador digital binário, e o tipo 10, que é o ternário. Tem 0, 1 e 2, João. Ele usa trits e não bits. Trita, tentando lembrar o nome. Eu li uma vez um texto sobre isso, sobre os computadores ternários da antiga União Soviética, e tinha essa referência dos trits. A vantagem disso é que você poderia representar mais números num espaço de armazenamento menor, porque você armazenava trits não bits, você ganhava aí 50% a mais de armazenamento em cada trit em relação a um bit. Inclusive as operações matemáticas ficam até mais rápidas por conta disso. E por que não foi à frente? O texto que eu li conta a respeito disso, assim, a indústria acabou ficando nos bits, que era mais fácil de fazer um computador binário do que fazer um ternário. O processo de fabricação era mais complicado no ternário. Porque você tem mais coisas para a CPU tratar, né? A antiga União Soviética fez um trabalho em cima disso, mas não foi assim muito pra frente. Tanto é que acabaram
Em algum momento acabaram voltando pro binário mesmo. Tecnicamente, as FPGAs são meio que ternárias, porque elas têm a sinalização de... Agora esqueci o termo, que você tem o 0 e 1 e você tem um sinal digital que não tem sinal. E obviamente quem fez isso foi um russo, né? Fez o projeto no Hackaday. E tem umas demonstrações de como soma, subtrai, divide e tudo mais em mundo ternário. Ia ser interessante como se tivesse progredido essa ideia de uma evolução convergente, de ter os marsupiais dos computadores por aí. Computadores ternários, computadores quaternários. Ia ser muito interessante. Os marsupiais seriam os binários, mas tudo bem. É verdade. Mas o que eu ia falar? Quem sabe a gente não... Como é que é? Devaga mais na maionese no mundo ternário? O Atici? Nossa. Não vai tife. Um Atifi. Mas enquanto isso não chega, uma coisa divertida. Vocês acharam uma impressora obscura tão obscura da Apple que não tá na lista de suporte deles? Na impressora que até a Apple esqueceu. Até a Apple não sabia que estava disponível. Não é uma impressora, é um plotter, né? O pessoal do NYC Resistor, lá o Hackerspace de Nova York, eles acharam uma... plotter geralmente é caro pra cacete. Um plotter da Apple é mais caro ainda? Não, esses plotters foram muito comuns em máquinas de 8-bit. O Atari 8-bit teve, o Commodore 64 teve, aqueles plotterzinhos pequenos. A Apple também teve. E de repente, na caixa que veio, que eles achavam que ele poderia ser alguma máquina da HP, apareceu essa Apple 400, esse plotter Apple 410. Que assim, você olha pra foto, você vai ver que tem uma cara de impressora matricial, mas o papel ele anda para todos os lados da direção. Tem 4 canetinhas de 4 cores, né, que é o padrão, né, BIC 4 cores, preto, verde, azul e vermelho. E o pessoal não achou documentação nenhuma no site da Apple. Tiveram que se virar. Tiveram que dar umas procuradas aí. Ei, tem uns 80 aqui? Tem, eles comentam isso, tem uns 80 Aí parece que eles andaram fuçando na ROM para conseguir entender como a impressora como era a lógica de funcionamento da impressora. E fizeram até um desenho bem legal, diga-se de passagem. Tô vendo. Pra gente continuar seguindo em Apple aí, cadê o Ricardo e o César? O Ricardo ainda não voltou, o César, pelo visto... O César foi comprar pão. Ah, não, por algum motivo eu tinha desligado, eu tinha me mutado aqui. Parabéns pra mim. Muito bom, Flipper, parabéns. Você é o produtor. Bom, tu tem algum comentário a fazer do plotter antes de a gente seguir? Não, o comentário... primeiro, plotters são legais. Segundo, se você não sabe a diferença entre impressora e plotter, não sou eu que vou explicar. E terceiro... É uma coisa que cabe a vida, né? E terceiro... SP8266 é o novo... É o novo queridinho da galera, né? Aham. Sim. Mas explique o que é um SP266. É aquele módulo que o pessoal usa para implementar Wi-Fi em quase tudo que é eletrônico dessa geração de... Como é que é? De internet das coisas e coisa do gênero. Tipo, basicamente, se você precisar colocar Wi-Fi em qualquer coisa, você mete um SP266 ou um SP32. Mas isso nosso ouvinte já sabe que volta, mas a gente fala disso. E aí... A nova vítima dele. Não, na verdade, assim, como isso essa maquininha, ela tem RAM, ela tem ROM, ela tem flash, ela tem uma certa capacidade de processamento, ela não é só um módulo de Wi-Fi, alguém resolveu implementar um Apple I lá dentro. Caraca. Mas não é simplesmente um Apple I lá dentro. Um Apple I lá dentro, né, já com 20K de memória, já expandido em relação aos 4K, né, e com saída RF. O cara fez saída RF. RF. Composto, não? Não, RF, né? Como aparentemente o cara vive numa região PAL, o cara vive numa região PAL, né? PAL, saída de PAL TV em 60 Hz. PAL 60 ele é brasileiro? Não, ele é 60 MHz. Ele cria um transmissor 60 MHz no canal 4, analógico. Usando USB. Cara, tem a explicação de como ele fez aqui. Eu não vou ler isso, não. Bom, gente, entra no repositório do GitHub, onde está todo o projeto. E boa diversão. E se quiser me explicar, por favor, agradeço. Bom, já que a gente fala em televisão, ô João. Sim. Você concorda
com a seguinte pergunta: quais eram as melhores TVs de tubo e por que era a Sony Trinitron? Você concorda com isso? Que a Sony Trinitron comandava um Batatal? Olha, acho que sim. Sempre vou dizer que as Sony Trinitron eram muito boas, os tubos. Não tenho dados mais empíricos e técnicos para discordar, não. Eu lembro que a tecnologia do Trinitron era um pouco diferente da tecnologia do tubo convencional. Não só pelo excesso de vidro que ele tinha para poder fazer uma tela mais plana, né? Uma curvatura menos curva, literalmente, para a imagem ter menos distorção nas pontas, como parece que estou vendo aqui até a malha do RGB era diferente. Aliás, é um canal muito bom. Também vale para quem gosta. Vale a pena assinar, que é o Technology Connections do Alec Watson, em que ele explica por que os Trinitrons eram o topo de linha, né, das TVs de tubo. E eram pesados pra caramba. E eram caros, como qualquer coisa Sony, caro. Então você que ainda gosta de usufruir de um bom televisor ou monitor CRT, se você tiver um Sony Trinitron aí, você tem o topo do topo. Portanto, aproveitar, mandar um abraço pro Alfredo, né? Porque toda vez que se fala em CRT nesse podcast, a gente lembra do Alfredo, manda um abraço pro Alfredo. Vamos voltar para as réplicas de... Quer dizer, vamos retornar pro tópico anterior do Apple, só que dessa vez vamos dividir? Vamos lá. A primeira é a dica para você pegar um Black Ice, que é um módulozinho de FPGA, né? E fazer o seu próprio BBC Micro. Aliás, eu tava vendo a foto aqui da tela do monitorzinho Samsung, essa frente Black Piano aqui. Eu vou dizer uma coisa pra quem não sabe: limpa vidro é uma maravilha pra limpar a tela de LCD, tá? Não precisa ficar com essa cara feia aqui de delicada, de forma de teflon untada com manteiga pra botar bolo. Bom, depois do momento pistola do Giovanni sobre o asseio do dono desse monitor, desse Seeking Master aqui, o que nós podemos falar dessa placa? Ele é um BBC Micro literalmente implementado em FPGA, é uma plaquinha de desenvolvimento própria, né, específica. Ele só fez, pelo que deu para entender, as portinhas para VGA e PS2 para ligar respectivamente o monitor e o teclado. Então aqui tem todo um BBC Micro, é só ligar no monitor e no teclado e mandar ver. E jogar seu Elite. E jogar seu Elite. Lembrando para todo mundo que o Elite é natural dessas máquinas do BBC Micro e do Electron também, e talvez o único jogo do BBC Micro que ganhou notoriedade, né? Ganhou notoriedade fora do... daquela ilha. Fora da ilha, né? Aliás, César, falando em coisas isoladas e também voltando um pouco para conexão, o que o cara fez aqui nesse Model 100 que eu não consegui entender direito? Isso aqui é o seguinte... Ele não instalou Solaris. Não. Vamos lá. Bom, TR-80 Model 100. Essa Model 100, como se sabe, ele tem um modem, ele tem um discador. Ele tem um modem embutido para você poder editar a sua matéria do jornal e no telefone. Isso, mandar. No orelhão mais próximo e transmitir pro jornal. Exatamente. É uma coisa meio complicada de você conseguir um orelhão de discador analógico em 2018, né? E o autor, o Tremel Hudson, o autor dessa maravilha, ele é daqueles que não tem nem telefone fixo em casa. Aí o que ele fez? Exatamente isso que você pensou. Ele pegou um... Não, peraí, César. Não, ele não pegou o telefone do vizinho. Não, ele pegou, né, um velho telefone, né, de disco, né, ligou num Adafruit Phone, né, que é uma plaquinha celular, e ele usou um Teensy, né, para fazer todo o trabalho né, para fazer o meio campo entre discar e mandar, assim, entre o que o TR-80 quer fazer e o que o celular entende. Atenção, gente, ele inventou um celular com dial. O que basicamente significa o seguinte: no caso, ele está usando um programa de internet com, né, que ainda tem linha de escada e tem PPP,
PVP que não suporta linha de escada, PVP, aliás. E aí ele aproveitou, e aí ele se conectou bonitinho, né? Se conectou via Telnet alguma BBS, pronto. Cara, eu tô vendo o telefone todo desmontado e o fluxograma que ele fez pra fazer. Né? Eu acho que era mais fácil fazer uma placa de rede pro 1080 modelo 100. Ele queria dedicar. Mas a vantagem nesse caso é que basicamente ele pode usar um TRS-80 modelo 100 limpo. Mas, João, momento musical. Ah, isso aqui é bacana. E o amor Momento está musical. Momento musical. Gente, um coral com 8 SN 76489. Aí alguns vão perguntar: o que é um SN 76489? SN 76489 é o PSG da Texas, que era o principal concorrente do famoso AY380910. É um PSG muito parecido e que é usado no ColecoVision, no SG-1000, no Sega Master System e no Mega Drive, entre outras máquinas. E outras coisas assim. Tem 99 e o TAND 1000, né? Ou seja, ele fez um coral com 8 troços desse, então 8 dá 24 canais, é isso? 32 canais. 32? Ah, tá certo. O SN ele tem um canal de ruído separado. Então, verdade. São 4 canais de onda e de ruído. 4 canais. 4 canais, então 8 vezes 4 é a diferença dele pro PSG, aliás. Isso. O som dele é um pouquinho mais trabalhado por causa desse quarto canal. João, o principal também, né? São esses 8 canais, esses 32 canais de áudio, esses 8 SN76489 ligados em MIDI. Love is in the air, everywhere I look around. Você toca usando MIDI. Porque qual é a graça de tocar em outra coisa que não seja MIDI? Eu vou até escutar aqui. Estamos ouvindo daqui. Também. Então tem aí, para quem tiver interessado, né? Tem um código que ele usa também um Teams para fazer esse meio campo, né? Cara. Inclusive a separação, né, dos MIDI, que o MIDI, como se sabe, ele tem um limite de 6 canais. Em 30 segundos eu viajei. É sério. Foi viajante, cara. Se você tiver aí de bobeira 8 Master Systems. Não dá pra comprar o chip. Calma, João. Calma. Dá pra comprar o chip. Eu também acho melhor. Lembrando que os usuários de MSX podem fazer isso. É só comprar 8 PlaySonic. E 2 expansões de slot. Mas é mais fácil você simplesmente pegar o chip por aí. Montar um breadboardzão da massa e vambora. Exato. Daqui a pouco vai ter MSXero fazendo placa com 8 chips desse pra MSX. Eu aposto. Cara, eu não sei porquê, mas eu tô com medo de realmente acontecer isso. Enfim, se você quiser ter uma experiência transcendental, escute essa musiquinha de apenas 30 segundos que tá na matéria original, que a gente vai deixar o link aí no post. Usando mais um bordão do dia. O bordão no momento. Você achou que só íamos falar de esse Spectrum Next não de Mano Parça? Achou errado, otário! Essa foi até sincronizada, hein, Ricardo? Pois é. Sincronizando. Tá, mas assim, eu tenho uma crítica séria quanto a isso. O seguinte, o que o cara fez, não vai nem discutir, fim da história, acabou a gravação, pode cancelar tudo, aí vambora seguir a nossa vida. Eu também quero um. Você vai discutir o quê? Eu quero um. O cara explica como é que monta. Ficou bonito, hein? Ficou bonito, ficou bacana. Tipo, né? Cara, você tá numa Starbucks e fica jogando. Eu aposto que um monte de luzinha. Eu aposto que ele vai consumir muito menos de bateria do que o seu notebook normal. Hein? Cara, ficou animal. Quero um pra mim. Não tenho. Quero um pra mim só com o MSX montado dentro. Olha aí, as recaídas do Ricardo ao vivo. Pois é, né? Tô de volta. Então, gente, eu fui pegar água, mas continuo querendo um. Não passou. Cara. Eu me vejo obrigado a concordar com os caros colegas de mesa. Ficou animal. Ficou muito bonito, cara. Cara, jogar, né? O Dizzy, que é o que tá aqui rodando.
Ficar jogando Dizzy, pronto. Tubin, Aston Marine Corp, Robocop. Tá ali, lindão, bonitão. Ô César. E tem duas saídas. César, é o seguinte, no Starbucks fazendo isso. No Starbucks, óbvio. Né, você chega no Starbucks, pede aquele copão de café. Se bem que os brew deles é bacana. Pega aquele copão de café e você vai jogar Tubin. Detalhe que tem Roder duas saídas. Ruins, Head Over Heels. Você vai jogar Starquake. Ou Cybernoid 1 e 2. Ou então você vai estar texto no Tazworld. Olha lá o povo lá Enfim. nos Facebook da vida. E você lá jogando seu Tubin, feliz e contente. Cara, agora que eu tô vendo a tampa externa, caramba, definitivamente o pessoal mandou, hein? Isso porque o cara, ele é como ele mesmo fala, um designer amador. Imagina se fosse profissional, hein? Pra quem tem acesso e paciência pelo 3D, tem umas coisas bem bacanas. Ele usou uma tela de 8 polegadas. Usou. Um teclado comum, só que USB. E mais importante, parece 4x3. 4x3, exato. É que nem o meu monitor, né? Que nem o meu monitorzinho, né? Pra quem não sabe, da comunidade que viu, eu comprei uma telinha, aquela que a gente viu da Fruit, né? Que a gente comentou uma vez, eu procurei e achei uma 4x3, só que de 3,5 polegadas. Então a gente fez uma cirurgia aqui numa festa da solda aqui em casa e montamos dentro de um porta-disquete que é na forma de um monitor. Então eu tenho o menor monitor de tubo, que não é de tubo, obviamente, tá ali. O monitorzinho ali. Ficou muito legal. Agora eu tô olhando, cara, até as coresinhas ele botou na tampa traseira. Que show, hein? E o cara disse que é um designer amador, né? Deve ter um monte de gente babando no pé dele, querendo. Monta pra mim uns Spectrum laptop desses. Se define como um experimentalista de impressão em 3D, né? Um curioso. Vamos pra frente? Vambora. Será que infelizmente a gente não pode parar o episódio agora que tem coisa pra caramba pra falar ainda? Sim. Sim. E todo mundo frustrado agora, que triste. Porque afinal de contas, qual é a graça, né? Se você não pode fazer o menor sistema 68.000 funcional do mundo. Olha aí. Tudo bem que é um Dragon Ball. Eu tô olhando pra isso aqui, eu não tô entendendo, mas tudo bem. Cara, não tento entender não. A única coisa que dá pra entender claro aqui é que tem tá escrito GND na placa, tem um Terra e um clock. Na verdade, toda essa placa de cobre é o Terra. Jesus. Só tem só o processador na placa? É isso? Só porque o Dragon Ball, né, que por acaso foi usado acho que especificamente esse modelo 68328 foi usado, acho que no Palm Pilot original. Ele, além de ser um sistema chip, né, ele tem um modo Bootstrap que você pode rodar sem ROM ou RAM, só com uma conexão serial pro resto do mundo. E ele tem uma plaquinha conversora de RS-232 para TTL, né? Então pronto, funciona. Você obviamente vai precisar de outro computador para fazer o Bootstrap, mas, né? O importante era fazer o menor. Mas foi fazer o menor. Aliás, César, esses dias num dos grupos, acho que foi um grupo de usuário de Coco do Facebook, alguém postou um datasheet de um telescópio. Aí você pergunta, por que leva uma pessoa a postar fotos do datasheet de um telescópio num grupo de computadores clássicos? Aí o cara tava explicando lá, especificação da máquina, ele tem uns 68.000. Ou seja, um telescópio com 68.000. Sim. Se o grupo fosse de MSX, eu ia dizer que era o do Alpojo. Mas não é o caso. Pois é. Então existe pessoas parecidas com o do Alpojo pelo mundo. Não é só ele. Próximo da lista. Agora coisas grandes. Coisas muito grandes. Agora é o PHD do Ken Shirley sobre conserto de Core Memory, né? Jesus, que circuito de maluco. Cara, dois transistores monstros aqui e sujos da Texas. Uns resistores deitados. Jesus amado. Quantos quilômetros de comprimento tem um IBM 1401? Não é uma máquina tão grande, não. O 1401 foi um computador, um mainframe da IBM, como era voltado, né, para a parte de negócios. O 1401, acho que ele nem sequer é tecnicamente um computador, César. Ele é um somador. Olha só que interessante. Mas entre aspas, um somador, porque, por exemplo, multiplicação
era cobrado à parte. Sim, era um somador. A ideia era essa, era um somador computador que tinha menos aplicação científica e mais aplicação em negócios. Aliás, pra quem estiver interessado, tem algum lugar um vídeo do Curious Mark no YouTube em que ele tenta fazer um 1401 rodar um programa em Fortran. Que a máquina originalmente não foi feita para rodar Fortran. E aí agora olha que coisa interessante. Ele tem 12K de RAM e é maior do que o meu armário. Esse armário que é pequeno, João. Pois é verdade. Então, ele tem 12K de RAM gigantes porque ele usa Core Memory, aquelas memórias gigantescas que são quase uma malha que você ia magnetizando, né? Malha de cobre, né? E foi justamente isso que o Ken Shirk foi consertar. Ele tá o Ken Shirk entrou de cabeça nessa de mexer com mainframe e não quer mais saber de outra coisa na vida, né? Se apaixonou por cima do mainframe. Né, ele tá na equipe depois que ele consertou o Xerox Alto, ele entrou de cabeça nos mainframes da IBM. Afinal de contas, porque a Xerox até agora não resolveu aquele problema daquele 0D, né? Enquanto não resolver o bug, ele não pode fazer nada. Então. Pois é. Pra quem não entendeu a piada que a gente falou uma vez numa brincadeira do Ken Shirk, que ele achou uma falha de segurança no Xerox Alto, e até o momento a Xerox não se manifestou. A Xerox até agora não se manifestou a respeito dessa falha de segurança. Eles vão mandar o fix, não se preocupe. Estamos esperando o bug fix, entendeu? Enquanto que a Chip está consertando Core Memory e brincando com velharia, vamos pegar uma velharia um pouco menos velha? Sobre o 4004, né? Sim, basicamente. O processador que parece que a Intel desenvolveu para fazer calculadora foi uma encomenda de japoneses. Na verdade, 8008 foi encomenda. Não, 4004. Isso daí foi pra calculadora. É que eles tentaram empurrar pros japoneses. É verdade, peraí. O 4004 era pra usar em terminais. O 8008 foi usado pra calculadora. O 8080 foi o primeiro uso geral. É o contrário. 8008 terminais e o 4004 para calculadora. Tanto que assim, parece que todo o lote do 4004 eles venderam para os japoneses, foi uma coisa bem fechada. Por isso que você não acha tanto assim. E aí eles já no meio do 4004 eles estavam a fazer o 8008. Tanto é que aquele italiano que depois fundou a Zilog, ele veio para esse projeto. O Fagin. Fagin, o Federico Fagin. Fagin é outra coisa lá na terra dele. Fagin me lembrou aquele quadrinho do Iwaj, né? Fagin the Jew. Fagin o judeu. Mas interessante que é uma matéria contando a história do 4004, né? É interessante em termos históricos pra conhecer, né? Pra ver o que tá rolando, né? O pessoal fazendo, como é que foi o processo do 4004. E tem desde a questão de como surgiu o 4004 até decisões mercadológicas e até mesmo a discussão de qual foi realmente o primeiro microprocessador. Porque tem aquela história do microprocessador usado nos F14, né, no da Grumman, e a gente até comentou isso em alguns episódios já tem algum tempo, né, e isso era uma informação fechada, porque era informação, digamos... Então assim, não era um produto comercial, né, então não pode ter sido patenteado, esse tipo de coisa. Talvez ele tenha sido o primeiro microprocessador, mas não o primeiro microprocessador de uso comercial, porque em 68, 69 foi usado nos protótipos do F14, do Tomcat. Agora o Tomcat no MP944. Ele foi descontinuado, né? O Tomcat foi aposentado da Força Aérea Americana e ele falou: agora eu posso falar disso. Mas agora os comandos de ação não tem mais avião por voar? Não. Infelizmente ou felizmente eles não tem mais. Agora é tudo lata véia. Agora vai tudo pro lata véia. Os comandos de ação depois fizeram o Hornet pra eles. Agora o Hornet. Só que eu acho que não tem no brinquedo nacional o Hornet, só lá fora. Eu acho que no Brasil o Hornet era vendido pro pessoal do Cobra. Não, pro Cobra é o A10. Era o A10 e o Hornet, o FA18, ele não teve aqui. Mas esse não é um podcast sobre brinquedos, nem um podcast sobre aviação militar. Queria falar isso, consegui. E outra coisa... Agora vai.
Agora vai. Agora vai. E nós não vamos comprar um porta-aviões do Comandos e Ação, que é muito caro. Tem dinheiro pra aquilo não. Procura no eBay pra vocês verem o preço e caem para trás. E o tamanho, vocês vão cair pra trás também. O tamanho do bicho. Eu fico só imaginando o tamanho do quarto que César precisava. Mas César, já que o F-14 é velharia, é lixo, tá enterrado, morto enterrado, vamos seguir adiante? Solta a vinheta do Rise from Your Grave. Rise from your grave. Vamos começar com um concerto de Commodore 64, só que feito pelo Retro Man Cave e pelo Jambeta. Cara, eu sigo o canal do Retro Man Cave, vou ver se eu não vi esse vídeo. Pode é tanto canal que a gente assina hoje em dia, né? Ele fez em 3 partes. From Trash to Treasure. Maneiro, hein? Né? Esse eu vou ter que olhar. Esse eu faço questão de olhar com calma. Né? Aí, basicamente isso. Tá lá, estado lixão, tal, fazer todo o trabalho pra ficar bonitinho, pra ficar bacana, pra ficar cheirosinho, pra ficar em condição de ser usado aí por mais alguns anos. Também vamos deixar 2 vídeos no YouTube do Curioso Mark, quando não tá restaurando o 1401, né? Eu ajudando quem chega qualquer outra coisa, ele restaurou o Mac 512K dele. É o seguinte, tirar da caixa, testar, consertar o maldito problema dos drives da Apple, que o motor, a engrenagem do motor de ejeção quebra e você não consegue mais tirar os disquetes do drive. E no primeiro vídeo, e no segundo vídeo ele conserta o HD, que é um RLL ou algo parecido. Momento eu nem bom. Sabia que essa máquina tinha HD. Externo. Momento bônus, ele colocando aquilo no torno, César. Colocando a chave de fenda no torno para adaptá-la para poder abrir um Macintosh. Por adaptar, entenda, limando uma grande parte do cabo para poder entrar no buraco. Inclusive, se você procurar no eBay, você vai achar milhares de pessoas que parece que ganham a vida vendendo chavinha para abrir Mac clássico. Olha, eu não duvido não, hein? Porque abrir aquela coisa, abrir aquela máquina... Pensa assim, Ricardo, ele pegou uma chave que já é comprida e teve que arrancar uma parte do cabo da chave para poder entrar no buraco. Nossa. É nível Nintendo de chave, né? Vamos fazer uma chave só nossa para ninguém abrir. Mas a Apple fazia isso. Quando você tinha problema, você tinha que levar o micro na assistência técnica para desmontar e para até tirar o disquete. Eu lembro de ter lido isso na primeira matéria que eu li na minha vida sobre o Macintosh. Eu achei isso um absurdo. Eu, garoto, lendo isso, eu falei, pô, isso é um absurdo. Você não sabia da história da correntinha, né? Da engrenagem. Não, ainda não. Aliás, falando nisso, tem um vídeo, tem um post meu no Retro Computaria sobre isso. Eu fiz um concerto desse de engrenagem num drive de Apple II que eu tenho. Procurem aí. Bom, ainda em Commodore, reparo, né? Ainda reparo, mas vamos voltar para Commodore, né? O Gadget UK 164 fez 2 vídeos de concerto de Amiga CD32. Outro canal que eu assino. E outro canal que eu não vi o vídeo. Droga. Mais vídeo pra ver. Né? Acho que você foi cancelado. Sua assinatura foi cancelada. O primeiro vídeo, né? Ele descobriu que o CD tava... Né, na verdade, descobriu que o CD não tava funcionando. Aí ficou assim, o primeiro vídeo ele abriu, aquela coisa toda, testou as coisas. E no segundo vídeo ele descobriu que havia uns capacitores que a Commodore tinha colocado errado na placa-mãe. Parabéns, Commodore! Muito bom, Flipper. Muito bom. Cara, César, o trabalho de solda da Commodore era uma coisa assim sensacional. É Commodore fim de festa, tava na base do vinho chapinha. O cara já soldava a máquina com uma garrafa de vinho do lado. Eu que ia comentar aqui que eu me arrependo de não ter comprado um CD32 quando eu tinha a oportunidade de comprar um barato. Uma falha grave que o senhor cometeu. Foi, principalmente eu ver o preço desse bicho hoje em dia, qual o valor que tá. Eu peguei um Amiga 600 e não peguei esse CD32. Aí você tem problema, porque você não tem teclado, tem que tentar arrumar. É mais prático o Amiga 600. Não, mas depois eu peguei um 1200, então... então empatou. Bom, vamos pro Chad? Finalmente. Vamos pra subseção, né? É a subseção do Chad. E ele literalmente consertou um computador dos talibãs. Osborne. O quê? Qual? O Osborne?
O Osborn. Mas por que dos talibãs? Capa clássica, jornalista norte-americano que levou um Osborn pro Afeganistão e com a foto lá com os talibãs do lado lá, ele... Sacou a foto. Ah, tá. Eles falam os isso- Nossa senhora, os drives são titânicos. Pra você ter uma ideia, o monitor fica espremidinho. O monitor até fica intimidado. Né, realmente fico imaginando alguém conseguir ver alguma coisa nessa, né, do jeito que o monitorzinho era exprimido. O cara ganhava uma tela, uma lente de aumento pra colocar na frente. Mas enfim, o que ele fez? Ele, né, como aquela história, né, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, entendeu? Ele trocou os capacitores da fonte, porque é um defeito conhecido dos Osborn, e um defeito conhecido também do Scarecrow. Aí ele pensou, agora tá beleza. Não. Aí ele foi conectar o teclado, só a luzinha piscando e nada de funcionar. Aí foi descobrir que haviam vários pinos do conector de teclado em curto, né? Beleza, tirou o curto, funcionou. Achou que ia funcionar? Achou errado, otário. Porque ele descobriu que a membrana estava rachada em mais algumas partes. E o teclado fazia um som de maracas quando você chacoalhava ele. Mas espera aí, que só melhora. Aí você, abre o teclado, eu tiro, né, eu troco a membrana, né. Os switches que seguram o teclado foram fundidos ao plástico. E, portanto, você não consegue achar a membrana com uma parte em separado para trocar. Foi fundido por questão da idade ou foi fundido com processo industrial? Não, foi o processo industrial. Foi fundido pra fundir a vida de quem tentasse consertar a máquina. Tipo, você vai ter que comprar um teclado novo na Osborn. Se funde aí, né? Não. Se funde aí. E eles usam o teclado, tá funcionando e funcionou. Pronto, segue o jogo. Próximo, 2 Commodore Amiga 1200. Isso é aquela coisa básica, né? O recap básico nosso de cada dia. Agir. Da hoje, pararapapapá. E é basicamente o que ele fez. Recap dos dois. Acabou o problema. Né? Um Commodore VIC... felizmente nesse não tinha capacitor soldado errado. Não. Commodore VIC 20 com velho problema de tela preta e com a velha solução de você trocar a CPU. Só tava a CPU pifada. Ele pegou também um Commodore 64C que tava com a tela sem o texto e sem o prompt. E aí ele trocou um chip de RAM. Ele resolveu trocar na RAM. Quer dizer, a tela estava lá. Você que não tinha fé no coração pra vê-la. Verdade, você que não tinha fé pra ver. É um MT4264-20. Ele pegou um TI 99-4A pela frente. Não funcionava o slot de cartucho. O que ele fez? Limpeza. Não, ele limpou o conector e achou um pino oxidado. Deu uma guaribada. Achou um biscoito Maria dentro do conector. Olha, no caso desse na Itália, ele achado um filete de macarrão, né? Aí ele pegou um Roland MT-80. O que é o Roland? O MT-80S. Coraçõezinhos, todos façam coraçõezinhos com a mão agora. É um módulo MIDI? É um player MIDI. Eu não conheci esse modelo. Vamos lá. Se vocês procurar no Google, a gente vai jogar aqui no nosso chat, mas vocês vão procurar no Google aí, vocês vão achar Roland MT-80S. É uma boombox que toca MIDI em disquete de 3.000 polegadas. Eu acho que a gente já falou desse cara em algum momento. Eu não lembro, mas você que estiver curioso, bate o ponto lá no canal do Tecmundo. Isso é quase um rádio pra MIDI. Agora eu lembrei, o Tecmon falou desse cara. Gente, tá vendendo um igualzinho no retroclassificados lá do Nirvado, tem um cara vendendo um desse. Pergunta cretina, quanto o cara tá pedindo? Só de zoeira. Ou é 500 ou 700 reais. Agora eu não me lembro, mas é essa faixa. Ainda vai ter que amar os disquetes, né? Sim, vai ter que amar o disquete. Vai ter que gravar as mídias em disquete pra ficar ouvindo no carro. Sim. Aí vem a pergunta, vale a pena esse preço? Você quer uma opinião honesta? Não. Mas enfim, né? A gente não faz coraçãozinho de todas as cores pra MIDI, né? Mas enfim. César, peraí, isso aqui usa pilha? Porque se usar pilha, você pode entrar no ônibus com isso. Se você no busão tocando as MIDI lá. Tocando MIDI no ombro, né? Bota o ombro e vai. Cara, eu já tô imaginando alguém fazendo uma sketch dessas. Mas enfim, isso não é um podcast sobre sketches retro. O defeito do MT-80S é que não saía som nenhum. E o conserto foi... ele descobriu que
né, que duas solder pads estavam quebradas, né? Ali no bridge, retificador para os 13 volts. Ele consertou as duas solder pads, pronto. Tá bonitinho, voltou a mandar bala no MIDI. E por que o Roland M80S tá aqui? Porque tem MIDI, a gente adora zoar MIDI, pronto. Fim da história. O cara que tava vendendo disse que dava pra ligar num PC com MIDI. Ele deve ter porta MIDI pra MIDI pelo menos um. Tem. Você pega a traseira dele, ele tem não só saída MIDI, mas ele tem saída né, de áudio, né, de dois canais, né, canal esquerdo e canal direito. Aquela saída de áudio. Ele tem lá. Então tecnicamente você pode ligar no MIDI. E se você tiver um PC com MIDI, você pode usar ele como entrada para tocar. Pra tocar o áudio do jogo, né? Isso. Entendeu? Mas é para isso você ter um PC com MIDI, né? Um MSX. Um Atari ST. Um Turbo R. Um Turbo RGT. Mas aí alguém vai perguntar por que você não pega logo o MT-32. Enfim, mas vocês não vêem o caso. Esse não é um podcast sobre, né, tarados por MIDI. Esse é um podcast sobre gente com MIDI, mas não sobre... Tudo bem. Então a gente segue aí pra falar do Micro Mainframe 9000 da Commodore. O Super Patch. Nós comentamos sobre ele no episódio em outubro passado. Que é o patch que veio com coisas, com duas placas feitas na Universidade de Waterloo. É um patch que tem um outro processador, o 6809. Qual era o galho desse micro, hein? Barra de espaço. Alguém tava jogando muito nele. Não rodava nenhum programa da Universidade de Waterloo no ambiente 6809. Apenas rodava o Bootstrap. Não entrava lá. O dongle de proteção 6702 não foi corretamente visualizado a partir do sistema. Não reconhecia. Não reconhecia. Então foi limpeza do dongle, boa limpeza no teclado. E aí consegui rodar os programas em 6809. Aí que ele teve que começar a futucar, a testar pra ver o que acontece. Ele parece que ele consegue rodar o monitor. Passando o Bootstrap, roda o monitor. Isso. Conseguiu rodar um joguinho, rodou Pac-Man, rodou Spiders Invaders. Não. Ele jogou um joguinho mais bizarro. Ele encheu a memória com fio, né? E aí depois leu o resultado pra ver o que é que tava sendo escrito corretamente. Aí ele fez paciência, né, bank switch por bank switch, aquela coisa, passar 4K, tal. Até que ele descobriu as 7, 411 e 16 que tinham dado ruim. Aí ele trocou essas RAMs e funciona tudo bonitinho. Detalhe, a placa era nova, nunca tinha sido usada e já veio com a RAMs bichada de fábrica. Ô, Commodore. Né? E agora o mais importante, Rise from Your Grave do período? Pois é. E não foi de uma máquina. Foi de um site. Depois de 4 anos no limbo, a Casa dos Nerds do nosso chapa Mauro Xavier volta ativa. E aí, se vocês entrarem lá, tem um post do dia 31 de dezembro de 2017, onde ele dá aquela explicada básica, o que aconteceu. Ele não entra em maiores detalhes para dizer por que ele ficou 4 anos fora. O site, ele deixou de lado o site durante 4 anos. Ele tava fazendo o MBA dele, tá no primeiro parágrafo. Ele foi fazer... Ele tá 4 anos mesmo, né? Pra quem não pegou. O último post é dia 20 de dezembro de 2013. E agora 31 de dezembro de 2017. Ou seja, 4 anos, 0 meses e 11 dias depois. O senhor Mauro volta. E literalmente, o mais engraçado é que o nome do post também é Rise from Your Grave. Ou seja, ele também usou o nome dessa sessão pra voltar. Taca de novo Rise from Your Grave, é isso. Aí, Simone. Aí, Simone, taca Rise from Your Grave. Rise from Your Grave aí, do Altéria de Bestia. Vai lá. Rise from Your Grave. Aliás, tem até uma montagem que ele fez com o Altéria de Bicho aí. Sai da turma, meu filho. Ele faz um agradecimento a algumas pessoas da comunidade, umas pessoas conhecidas, entre elas tá o político lá no meio da lista, né? É eleitoral, tá certo, ano eleitoral tem que fazer agradecimento aos políticos, senão... Peraí, mas esse político tá preso. Não vai ser. Ele fala... Curiosamente, no post do político tá escrito, por sua honestidade. Eu não sei se ele tá sendo irônico. Por causa que a gente tá falando de outro
de outro cara com o mesmo nome do político. Enfim, mas o nosso ouvinte já sabe de quem é que a gente tá falando. Não é aquele cara, mas de outro cara. Qualquer coisa vai no post e lê, vai. Exatamente. Então, assim, bem-vindo de volta a essa Michórdia, Mauro. Bom saber que você tá de volta. Aliás, o Simone, aproveitar, sobe aí os Mano Passa. Brasil! O Juan vai bater na gente. Ainda bem que ele tá com a Thaís, não tá com a Simone. Não. Pior vai ser se a gente pedir a Simone e ele botar a música Simone cantando Então é Natal. Então é Natal. E o que você fez? Aí a gente dá porrada no Juan. Já Aí, entendeu, cara, né? Pode que ele se liga. Você falou aí mesmo que ele vai botar. Ele teve ideia, né? Então vamos lá, nos Mano Passa, nós estamos aproveitando já a volta da Casa dos Nerds, tem mais uma matéria sobre TV de tubo, pra quem gosta de TV de tubo. É interessante. E qual Uma a sua de matéria- crédito você tem que comprar? É interessante. Aliás, se alguém quiser comprar uma TV de tubo, acho que eu tenho um lugar. Se alguém que tem uma pra vender. Sony Trinity? Ah, é ruim, hein? Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu tenho olhado de vez em quando em algumas lojinhas que vendem equipamento usado, as TVs de tubo estão caindo de preço. Agora que com o desligamento do sinal analógico, os caras já colocam assim, TV, aceita o decodificador. Daqui a pouco vai ser, tá tipo R$80. Daqui a pouco vai ter, leve pelo amor de Deus. É a regra do André quando vai comprar coisa no leilão no Japão. Como ele diz, tem alguns que o cara anuncia como, pelo amor de Deus, tira isso daqui. É uma matéria longa, vocês verem televisão sobre TV, bem longa. E aí ele começa desde falando sobre TV, se vale o preço que estão cobrando, até conectores, modificação, puxar sinal para vídeo componente da TV, depende de cada uma das TVs, circuito, conversor RGB para vídeo componente. E eu tenho um conversor de RGB para vídeo componente, só tem que soldar uns cabos e montar na caixinha. Isso vai lembrar. É um monte de coisa diferente. Como fazer a conversão para transformar a sua TV de tubo no monitor RGB? Tem um bocado de coisa. Foge dos conversores de HDMI. Tá, nos moldes, ou seja, o Mauro Xavier tá de volta à velha forma, nos moldes que ele sempre fazia. Posts longos, caprichados, com bastante informação, muita foto bem detalhada. Muita foto, bem lembrado, bem detalhado. Então, o Mauro Xavier tá de volta à velha forma. Ê, viva! É a boa notícia do fim do ano. E aí, seguindo adiante, você como membro da comunidade MC1000, Giovanni, explica essa daí. Então vamos lá. O circuito olhando o esquemário do MC1000, o Emerson ele percebeu que tinha dava para entrar mais sinal do que se estava sendo explicado no rádio do MC1000. Na verdade, pelo que tudo indica, o MC1000 foi feito para aceitar 4 joysticks. Então assim, você poderia botar 4 joysticks de um botão, 2 em cada porta, com um cabinho de split, igual você fazia eu acho que no TI-99 você fazia assim, e eu acho que no Amstrad também tem algo parecido. Ou então, no caso já que o Emerson resolveu testar, ele resolveu fazer não 2 joysticks de um botão, mas sim um joystick de 6 botões. Então ele comprou as peças, montou todo o cabinho. Os vídeos são bem legais. Eu não sei se esses 2 vídeos que estão aqui, tem que ter a filha dele perguntando: pai, o que você está fazendo? Tem um programa de demonstração que ele fez para fazer o teste, e no final das contas ele faz o desafio, que é o joystick de 11 botões. 11. Explicando como se poderia implementar um joystick de 11 botões. Pra que 11 botões, diabo? Não, é uma possibilidade do projeto, né? Mas não é que você vai fazer também 11 botões. Vocês querem ligar um joystick de coleco no MC1000, vai ficar sem o dedo. Desafio mesmo é ter que fazer Street Fighter 2 pro MC1000. Olha, ia ser legal. E aí, continuando, tem o jogo do Rafael, né? Rafael Lima, nosso chapa, Rafael Shatterhands, né? Fez um joguinho multiplayer pra Amiga, né? Pra quem diz que não tem. E você achando que não tinha jogo nacional pra Amiga? Achou errado, otário. Tem jeito, a gente vai fazer citação do Choque de Cultura o episódio inteiro, então aguenta isso, tá? Tá certa a sua indignação, tá certa. Mas sempre teve a cena de Amiga gameística representada pelo Barravento. Então agora
Ele fez o melhor jogo de Amiga feito no Brasil já. O jogo que ele fez é o Road Trip, um jogo de corrida, simplesinho, bacaninha, tá? Precisa de 1 MB de RAM, roda em Amiga SS para riba, tá? Tem um segundo jogo dele também, tá? Mas esse é que saiu agora. E vem a se juntar com o Azarios, que ele demonstrou lá na última Retro Rio. O Quasares, que é jogo na linha do Galaga, né? Então, tá aí, é um jogo de corrida. Ele falou que é multiplayer, mas é um multiplayer no sentido que duas pessoas podem ligar no joystick, um no teclado, coisa do tipo, né? Ou fez alguma coisa usando rede? Não, né? Multiplayer de ter vários jogadores jogando. Não em rede, é isso que eu quis dizer. Bom, maneiro. Então tá aí, ó, pra quem achava que não tinha, tá aí. E lá no site dele tem também, além do Road Trip, tem o Quasarios, que o Giovanni já tinha citado. Também para Amiga, no caso, só 512K de chip RAM que exige, no caso, roda também OCS, então... Tranquilão. E já que a gente tá falando de Amiga... Se você tá falando de Amiga? João, fala. Você que quer rodar o jogo do Rafael, mas seu amigo está com defeito, dá uma olhada nesse artigo aqui. Não, primeiro não olha pras fotos, você vai ter pesadelos. Isso é verdade. Eu já olhei. Ai, senhor. Você foi avisado. Não muita antecedência, né? Mas foi avisado. Senhor, que é isso? Alguém resolveu fazer um mod de rádio pro Amiga 500. Um mod de rádio igual a cara dele. Consegue tá pior do que a analógica do Expert. Olha, o pessoal colocava aquele conversor da placa analógica para puxar RF e economizar o A520. E pra quem não entendeu, quem foi mexer nessa aí é o Tabajara, né? E aí eu adorei a frase que ele usou pra definir. Ficou uma coisinha linda do capiroto. Que entre com força no meio dessa bagunça o poderoso ferro de soldar. E assim foi. Cara, não vai nem sentir o que o cara fez. Não tem sentido nenhum. Esse cara zoou com a Amiga 500. Tabajara realmente pegou um pepino, melhor um abacaxi, como ele próprio diz. Esse cara zoou com a Amiga 500, cara. Não tem outra palavra. Não, o legal é que eu fiquei na dúvida é o seguinte: esses plásticos aqui, eles são originais? Como ele próprio disse, o Tabajara disse, parece que o dono dessa placa antes inventou um tribufulador atômico não regenerativo de 4ª ordem. Falhou miseravelmente. O cara tentou fazer um G-Lock. G-Lock, porra, tem que dar G-Lock não, cara. O cara falou que é G-Lock, mas não é G-Lock não, cara. Bicho, maluco fuma maluco. Bicho, primeira coisa, vamos lançar a campanha. Se você vai fazer um Sumico clássico, não fume orégano de má qualidade. Sei lá, se você quiser fumar seu beck, pega um beck de qualidade, aquele bacaninha, aquele realmente purinho, paga um pouquinho mais. Para de fumar orégano, porra. Mas não usa orégano estragado, porque dá nisso. Ele comenta aqui que o cara parece que ele enfiou o A520 dentro do Amiga. Não, ele enfiou o A520 dentro do Amiga. Pra quê? Pra ter menos coisa na mesa. Pra quê? Porque ele achou que ele ia fazer um Amiga 1020, botando 520 lá dentro. Pelo amor de Deus. Para evitar da gente ter pesadelos olhando pra essa placa que parece que foi tirada do depósito de lixo, vamos seguir adiante. E aí temos a nossa mini sessão, a subseção do Spectrum Next, né? Primeiro que as primeiras placas começaram a chegar, começaram a ser entregues. Então tem uma matériazinha no programa Bytes 48K, só comentar a respeito daí. Pessoas sem coração andaram fazendo pequenos notebooks com ela. É um absurdo isso. Para de show que você pudesse fazer também. Então já tem algumas matérias. Uma matéria como eu falei, uma matéria no programa Bytes 48K a respeito. Vamos lá, né? Respeito. Nossas memórias, tem memórias em soquete. Tem 2 soquetes na placa para memória. E tem problema com algumas memórias, né? Houve uns problemas aí com memória aí, parece que teve, então eles acabaram colocando os soquetes e recomendando o pessoal pegar e comprar a memória, colocar. Acho que originalmente seria só para soldar, mas eles resolveram colocar o soquete, que assim pelo menos fica mais fácil se você tirar em caso de. E também se a tua habilidade com solda é próxima a 0, como é o meu caso. Presente. Pega a memória, você pum, encaixa. Na verdade é para expansão de memória dele, né? A outra coisa saiu o manual, né? O user guide da placa já tá liberado. Então tem uma matériazinha lá no Vintage da New World falando a respeito.
Já tem lá, inclusive, com as especificações, tudo lá com os itens na placa, né? CDVGA, PS2, HDMI, expansão original, entrada de 9 volts, Wi-Fi, outras coisas, onde está, como está, o que está, e tem um breve manual. E fala também sobre o estado do case, né? Sim. Quando isso deve estar pronto, qual a expectativa? O design final foi fechado em novembro, mas aí, como estamos preocupados em despachar as placas, que era o que o pessoal estava querendo, acredita-se que em março vão começar a trabalhar em cima dos gabinetes, né? Os moldes estão sendo feitos, os moldes foram feitos em janeiro e, para variar, feito na China. Aí vieram com defeito, mandaram devolver? Espero que não, né? Porque um molde é caro pra caramba, custa uma fortuna pra fazer e uma outra fortuna pra mandar pelo correio. Não, e outra fortuna pro carteiro entregar na sua casa, porque ele é muito pesado. Não, e tem a preocupação da equipe do Spectrum Next de manter um padrão de qualidade. Então, assim, provavelmente eles vão assim, só quando tiver 100% tudo pronto que eles vão realmente se preocupar em agora pode, vambora. Então vai demorar mesmo um tempinho. Sim. Já que a gente tá fazendo prestação de contas aqui, vamos seguir adiante aí? Vamos para outra subseção dos Mano Passa? Uhum. Vamos falar da Tecnobytes, né? Então a Tecnobytes tá fazendo a atualização, como é que estão as coisas, os despachos. Não, eles não fizeram esse despacho na encruzilhada. Alguém pergunte. Todos os despachos foram feitos, todas as esquinas são devidamente equipadas com todos os despachos, os tecno-despachos. É por aí. A única coisa que está faltando, questão de envio da Tecnobytes, são as PowerGraph CPC. Então tudo que estava na fila, desde o adaptador V9990, expansão de memória, as Classic IDE, as Ethernet, as PowerGraph, a primeira leva originalmente da PowerGraph Lite, os expansores de slot, que eu acho que não haverá uma segunda leva, a não ser que tenha muita gente interessada, dada a trabalheira que foi, já foram remetidos e entregues. A não ser que vire um caminhão de gabinete já pronto na casa do Rogério. O risco que corre, torce para. Espero que nenhum item de vocês tenha voltado, porque se vocês já viram a história do centro de encaminhamento de encomendas dos Correios que pegou fogo, é o centro de encaminhamento de encomendas dos Correios que atende tanto a casa dele quanto a minha. Então, e atende também a caixa postal da Tecnobytes. Então, se alguma coisa estava voltando porque você botou o endereço errado, vai sabendo que pode ser que tenha virado churrasco. Esperamos que não. Pode ser que a sua seja uma das 9.000 encomendas que queimou. Não, só pegou fogo o cabinho USB, se preocupa não. Aí teve alguns problemas que eles tiveram com a Classic IDE, então eles deram uma prestação, umas explicações a respeito também. Isso também já foi no final de 2017. Eles tiveram uns problemas com a Classic IDE, mas já está resolvido, então, tanto que é ao ponto que vocês já viram a listagem. Já foram todas entregues. E está aberto, já aproveitando a oportunidade de falar, a V9990, a PowerGraph Lite, tá vendo? É Lite sim, ó, gabinete aqui, ó, caixinha transparente, clara, agora, falei que ia ficar mais claro. Já começou a pré-venda da série de 2018. Você sabe que quando eles fizeram a etiqueta, sem querer, eles escreveram Lite errado. Escreveram LIGTH. E ninguém viu. Quando passou a etiqueta por mim, eu olhei, tá errado. Aí eu, não, mas o pessoal escreve assim. Não escreve assim, tá errado. Escreveram ampla, né? Escreveram por aí, escreveram Lite, escreveram ampla, né? Escreveram Eletropaulo. Aí eu cheguei e olhei, não, tá errado. Não, tá errado. Aí eles olharam assim, e agora? Eu falei, sei lá, lança assim com a etiqueta errada e diz que é uma série especial, não sei. Não, mandaram fazer as etiquetas novas. Não dá pra mandar errado. É a série Zero Wing. Eu brinquei com isso, falei, manda do jeito que tá. Vocês dizem que vende lá exclusivo, diz que é série especial, valoriza o passe. Aí ele, não, jogaram as etiquetas fora, mandaram fazer novas. Com selo cola. Não dá pra reaproveitar. Mas se você tá interessado em comprar uma PowerGraph Lite para rodar Myths and Dragons, para rodar os jogos novos, inclusive que o Kai tem anunciado, né? A gente inclusive comentou algumas coisas lá no site. Essa é a oportunidade. Entra na fila. A previsão deles de começar a entregar em março. Daqui a pouco. Ou seja, é por ordem de chegada, tá? Então não adianta você chegar lá, você comprar a última e começar no dia seguinte. E a minha? Cadê a minha? Vocês não mandam a minha, né? Não, é por ordem de chegada. Você vai receber uma visita do Rogério na sua casa.
ele não vai levar a placa. Ele vai levar o pacificador. Pra quem não sabe, o pacificador é um taco de rock que ele tem. Então, se você comprar... É porque tem gente, por exemplo, que comprou o expansor de slot e o cara fica perturbando. O último explica pro pessoal que o Rogério não joga hockey. Ele não joga hockey. Tá? Não com disquinho. Não com disquinho nem bolinhas. Pois é. Então, assim, não, porque teve gente, por exemplo, que comprou o expansor de slots e comprou no final da leva e depois ficou perturbando. Cadê o meu? Vocês não mandam o meu? É por ordem de chegada. Então não adianta. A prioridade é entregar. Teve gente que pagou o expansor de slot e ficou calmamente esperando mais de, 8 meses. Eles tiveram problemas com fazer o case. Eu já comentei algumas coisas até com vocês. Eles tiveram esses problemas com o case e aí com isso atrasou. Mas teve gente que pacientemente esperou, acreditando saber que eles iam entregar. Mas a gente que comprou no dia seguinte já tá. Felizmente não é brasileiro, não. O cara que ficou perturbando não é brasileiro, não. Mora Message to Me. Ficou lá já no dia seguinte enchendo o saco, perturbando. Vamos logo para a notícia que abalaram o mundo? Uma coisa que tá meio que se tornando uma sessão do podcast, uma sessão do podcast não, meio que uma sessão que está se tornando no site. Nós já temos os sábados das calculadoras, tem o domingão do Agony que tá meio parado, pronto, voltar em breve. Culpa do Agony. Culpa do Agony, né? É culpa da gente também que não vai lá procurar escavar notícias interessantes. E tem a Quinta da Opinião, ou como o provedor Avante será conhecido como a Quinta do Pitaco, né? E aí foi uma surpresa que a primeira postagem que eu fiz lá nessa sessão foi a mais vista de todas. Isso tudo começou a conversa por conta da quinta, que deu origem a isso. Foi uma conversa que surgiu que sempre surge em comunidades retro, de gente que está tentando aproveitar e surfar essa onda vintage e ganhar dinheiro, realizar o sonho. Até eu coloquei, o sonho não é o do fim da violência urbana, não é a conquista da pós-mundial. O sonho é ganhar muito dinheiro fazendo pouca coisa. É abrir o armário, achar um negócio que tá no fundo, botar à venda e ganhar 1 milhão. Não é 1 milhão grande. Ganhar R$1 milhão. É o sonho da galera, entendeu? Em resumo, é o bilhetinho da telecena ali que você comprou em 1982 e você vai ganhar agora. Exato. E aí vai aparecer... Bilhete dourado da fábrica de chocolate, pronto. É por aí mesmo. Então, assim, e vai aparecer coisas assim, preços absurdos, gente pedindo preços irreais sobre coisas, e obviamente os exemplos eu dei em cima de MSX que eu conheço melhor, mas aí preços completamente irreais, tá lá, e o comentário é basicamente analisando, né, para quem é bom, para quem é ruim para a comunidade, como você combate isso, como você resolver esse problema, tá? Lembrar que, novamente, isso não é uma coisa ilegal que o cara tá fazendo, tá? Mas é uma coisa imoral e não é exclusividade do judiciário brasileiro. Tem muitos por aí moralistas sem moral. Não é coisa apenas do judiciário. Mas tem muita gente que fala lá e tá cometendo essas práticas, né? Então, como resolver isso? A ideia foi um texto longo. Eu dei uma trabalhada, conversei, falei. E eu não vou ficar explicando o que eu escrevi lá. Você vai lá e dá uma lida. E depois review pra gente. Eu digo, eu vou dizer que todas as máquinas que o Ricardo comprou, eu consegui comprar mais barato que ele. Até pagando... o Paxson? Não. Eu tô dizendo das que estão na matéria. E detalhe, tempos depois dele. Desculpa, pois Ricardo, foi realidade. Mas sabe o que é isso? Tá bom, mas só eu. João, só eu consegui comprar um Apple II GS por $11. Eu acho que o Juan conseguiu pegar um Apple II GS também nessa faixa de preço, tipo de graça. O Juan também conseguiu. Então, assim, foi um exercício fazer essa sessão da Quinta do Pitaco. Se vocês estão acompanhando o site, já viu que eu gostei da ideia, então já tem mais alguns posts saindo aí nas quintas-feiras. Espero que vocês leiam, comentem. Rendeu 11 comentários, que é bom. Então, o pessoal participou, interagiu, curtiu. Então, espero que vocês leiam e comentem também. O povo gosta de barraco. Vamos fazer uns barracos. Vamos fazer. Aí, se você está indignado, é justa a sua indignação. Como e um diria detalhe que é justo. É justo, sim. E aí, continuando. Olha, mais barraco. Agora tem que chamar o da Atena. Agora você quer nível da Atena.
Pois é, né? Essa história pra mim foi surpreendente. Caramba, o primeiro comentário foi logo do Robson Franca. Essa história do segundo foi surpreendente pra mim. Alguns lembraram a notícia lá de Piracicaba, né? Terra da Pamonha, onde um funcionário que presta serviço pros Correios, ele não é funcionário dos Correios. Terra do Pamonha, você tá falando do Paulo Maluf? Também. Piracicaba. Piracicaba, Terra da Pamonha, né? Aquele que não é o político, eu vou deixar bem claro. Então, assim, a polícia de Piracicaba prendeu um funcionário terceirizado, de uma empresa terceirizada para prestar serviço dos Correios, que estava desviando produtos. E uma das maneiras que eles foram descobertos, graças à Multicore, a Multicore desenvolvido pelo Vitor Truco. Abate Multicore. Abate Multicore do Bate Truco. Então, tem um vídeo da matéria com umas fotos, vai lá, um post que o Juan fez no site, dá uma olhadinha lá. Sempre bom a gente explicar o que é uma multicore, né? Deixa contextualizado, pra quem tá chegando agora. A multicore é um equipamento, não falar que ele é um emulador, né? Que se transforma, se metamorfoseia em vários tipos de equipamento, assim. O Truco, ele fabricou um lote dessas máquinas, obviamente ele tem uma lista de para que ele mandou, e, digamos, a polícia achou isso aqui e deve ter ido perguntar para ele, né? Cá, por acaso você vendeu para esse sujeito aqui? E provavelmente a partir daí que localizou. E aí grampearam o sujeito. Tá vendo? O malandro foi pegar uma multicore pensando que era outra coisa. Danou-se. Agora, vem a pergunta. Vamos fazer um exercício de imaginação. O que vocês acham que o cara pensou que era multicore? Só pro cara na internet. Às vezes ele achou que era um conversor de vídeo ou um decoder de TV a cabo ou whatever. Talvez eu acho que ele chutou, ele bateu na trave. Eu acho que ele pensou assim, deve ser um videogame chinês aí novo. Não, pior. Me ferrei, essa bosta não serve pra nada. Porque não conseguiu ligar, né? Devia estar preocupado em ter coisas muito mais interessantes do que isso. Provavelmente ele fez o roubo por lote, né? E por acaso ela tava no meio. Tava ali essa coisa estranha. O que sempre acontece, infelizmente. Isso o teu TR, o seu Atari ST, o seu Amiga, não é roubado porque eles são Amiga Atari ST, tá roubado por causa que tem um monte de pacote junto. O cara quer celular, quer iPhone, quer notebook, vai no meio, infelizmente. Os que eu falo, às vezes o cara joga fora depois o treco. Videogame velho. A não ser que ele vá no Mercado Livre procurar. Aí ferrou. Muito difícil. Vagabundo muito difícil faz isso. E falando em vagabundo, tem um negócio aí de programando uma linguagem vagabunda, né? Giovanni, conta a história que você é o pai da criança. Sim, eu sou o pai da criança. Isso aqui o grande resumo é o seguinte: eu acordei um belo dia numa sexta-feira com uma ideia estranha na cabeça. Na mesma sexta-feira, calma. Você não sempre tem uma ideia estranha na cabeça quando acorda? Mas às vezes você se empolga e coloca em prática. Aí na sexta-feira eu fiz um protótipo. Olha, realmente funciona. No sábado e domingo, com mais paciência, eu fui mexendo no código e no final surgiu isso. Cara, demorei muito mais tempo que isso fazer documentação e exemplos de código e tudo mais. Basicamente, assim, eu resolvi usar a minha frustração de programar em Basic com linha numerada em qualquer emulador, que tem uma hora que você começa a se irritar porque você esqueceu uma linha, tem que botar uma linha, de repente você está tão acostumado a usar um editor moderno que você se sente meio amarrado, né? Você começa a digitar no MS Basic, você fica às vezes mais preocupado em organizar o código do que em programar propriamente dito. E quando você pensa, vou fazer isso no editor moderno, então você não usa o emulador, não usa o computador, você faz no editor moderno, só que aí você começa a se enrolar porque não tem sistema de numeração de linha e você tem que fazer na mão. Então assim, eu simplesmente acordei com a ideia, poxa, por que não fazer um programa que você escreva o Basic, abre aspas, de qualquer jeito e depois ele numera pra mim. E foi assim que acabou surgindo o Inliner. Eu vi que você trabalhou com variáveis, botou, porque a limitação do Basic, por exemplo, do MSX, as variáveis só devem ter 2 letras. Não, as variáveis eu não mexi. Eu fiz uma coisa que, sim, é totalmente agnóstico para o interpretador Basic de qualquer máquina que você for usar. Por isso que eu não implementei certas coisas. Mas eu criei rótulo para poder substituir a numeração de linha. Eu criei uma forma de você poder
emendar uma linha de baixo na linha de cima, o que te facilita na hora de organizar o código, para ele ficar mais legível para seres humanos. E já que eu tinha criado o rótulo, eu pensei, dá pra fazer uma definição igual no C. Então você consegue botar constantes fora do teu código, tirar os magic numbers de dentro do programa. Aí eu fiz os programinhos de teste, funcionou interessante. Eu fiz também, mas não está liberado, um bonificador de código que pega teu programa em Basic todo agregado e separa, só que ele tem alguns bugs, porque não está liberado ainda. Eu tenho mexido no programa. Aliás, para quem acha que esse negócio de fazer software para computador velho não dá em nada, é o seguinte: eu comecei a brincar com isso, eu sempre usei a expressão regular para fazer verificação. Eu aprendi como usar a expressão regular para fazer substituição de string. Nessa evolução, eu comecei já a brincar com programas que tem Python, né? Eu comecei a brincar com PyTest, para criar teste unitário, com a parte de locale, para poder fazer que o programa possa ser facilmente traduzido para outros idiomas. E tem uma coisa que eu não cheguei a encostar a mão, que é permitir você trabalhar com várias codificações. Se você trabalha em Unicode, você gere o seu código seu programa em Basic já com a codificação do MSX para acento, ou até japonês, se for o MSX japonês ou a máquina japonesa e coisa desse gênero. Momento triste agora. Vamos lá. Muita gente chorou quando eu postei esse link, mas enfim, alguém tinha que fazer esse trabalho duro, né? Alguém pensou em Mad Max e coisas assim. Ah, tá. Né, um conjunto de intrépidos fãs da Commodore, entre eles Bill Herd, foram até um prédio abandonado da Morse Technologies para tentar recuperar o que foi possível da história da empresa de Jack Tramiel. Caraca, o prédio é muito grande, cara. Essa era a CSG, né? Isso, era CSG. Morse Technologies depois virou CSG. Cara, em termos de abandono, você tem fita de 9mm, caixas de fita de 9mm no chão. Nossa. O tempo parou em 94 nessa época, né? Pô, não. Ainda na verdade andou essa CSG ficou mais alguns anos, mais 2 ou 3 anos. Porque depois virou GMT. Eu acho que na virada do milênio, que foi fechada por causa de poluição. A fábrica muito antiga. Isso. Provavelmente eles retiraram o que era útil, né? Não. Tem muita parte vazia. Um telefone jogado no chão. Eu vi algumas fotos, tinham várias marcas, tinham vários patches, tinha muita coisa que eles vão tentar recuperar pra ver se sai alguma coisa. Olha só os disquetes, rapaz. Cara, mas tem uns patch aqui, cara, que não serve nem pra... Na boa, é pra jogar fora. Serve, no máximo pra aquário. Não, nem pra aquário, tá tudo quebrado. 4 patch 892. Vê se retira alguma peça dele, né? Pra recuperar outros patches. O pezinho. Por aí. Tecla do teclado. Isso aqui tá um estado de petição de miséria mesmo. Então mesmo. Todos eles estão faltando tecla, pelo que eu tô vendo. Então tu tá vendo na eBay. Não duvida, não. Tem um que o teclado tá bom. O monitor tá quebrado, mas o teclado tá bom. Será que desses quatro dá pra fazer um? Talvez. Muito talvez. Estão muito oxidados. O mais importante é que as 2 últimas fotos são wafers do infame 8563. Ia sair o 8563? 8563 é um CID, né? Não, é um VDC que foi usado no Commodore 128. Isso. Tá. Não é à toa que o Bill Hud pegou isso, faz parte do passado dele. Faz, e... Deve ter pego, jogado no chão e pisado em cima, inclusive. Né? E essa... Passado negro, né? E essa revision, inclusive, tem um monte de chips marcados como badge. Era aquele do pote, aquela história que ele conta do pote com um VDG pichado que eles iam enchendo. Desculpa. Olha, o Celso tá até morrendo, gente. Tá vendo? Vamos parar com isso, vamos pra coisas mais divertidas, alegres e construtivas. Cara, o César conseguiu espirrar do bolor e da poeira de uma foto. Tá vendo? Pra você ver como é que a foto, como é que o lugar tá. Só pela foto já ficou com alergia. Então vamos medida de saúde, vamos sair aqui desse lugar. Lúgubre, tiraram com empilhadeiro os pets. Também, cada pet deve pesar o quê? Uns 20 quilos? Não, um pouquinho menos.
Engraçado, a empilhadeira tá funcionando aí, né? Assim, eu acho que muita coisa foi retirada desse depósito. É, porque no fechamento, né? O que sobrou foi Cássio, coisa que... ó, eu tô. Ele conta, tipo, eu tô precisando limpar aqui o lugar, passa aqui e tira o que você puder tirar. E aí ele saiu tirando tudo. Janela, vaso sanitário, porta. Tudo que atrapalhasse. Encanamento. Tu viu que tinha encanamento congelado? Mas era de cobre. Os fios de cobre da energia elétrica. E pra terminar, né, ainda na onda de computadores minimalistas. Como todo de 5 chips. Sendo um deles um 6809. 6, aliás, 6 chips. 1, 2, 3, 4, 5 até o sexto. É pequenininho. Não, você vai precisar de um 6809, uma SRAM, uma EPROM. Maxi 232. Não. Deve ter um Maxi 232 de fora. Então é isso. O sexto tá. Bem. O sexto é visita. Ah, tá. E o que faz o 6850? I/O. I/O. 850 é uma pia, se não falar a memória. Então ele é tipo aquele computadorzinho do... Como é que é? Do Steve Sasser? Tá mais ou menos por aí. Né? E aí os pequenininho, pronto. E a galera curte essas coisas. 51 compartilhamento no Facebook. E roda Palo Alto Tiny Basic. Né? Porque afinal de contas, né? Bom, isso a gente Não, pra terminar, vamos aos comentários. Sim, vamos comentar os comentários. Do episódio 82. Sim. Giovanni, você começou... Aliás, que é um episódio épico, né? Se você ouviu. Se você não ouviu, ouça. Se você não ouviu, ouviu ao vivo, parabéns. Se você não ouviu ao vivo, bem feito. Que mais? Se você quiser ver a versão sem cortes, tá lá no YouTube, onde nós falamos, entre as coisas, do MSX Turbo R. Turbo R. Não, a gente também fala do Turbo R nesse episódio. Cara, um episódio que foi tão grande, mas tão grande que eu consegui não participar dele inteiro. Eu tive que sair um pouco antes. Não sei quanto tempo antes. Quanto tempo mais vocês ficaram depois que eu saí? Mais uma meia hora. Acho que foi. Então não fui tão. Então vamos lá. 82, episódio 82, né? Opa, Computaria ao vivo sobre MSX, parte A. Começa com aquele que vos fala, primeiro comentário. Alguns comentários para rechear uma futura edição do Repórter Retro. O que será? 1. O Daniel cita sobre os sprites da Screen 8, que tem uma combinação de cor diferente, mas que são, na verdade, a paleta de cor dos Spectrum. Tem um post meu, de 12 de março de 2016, onde eu demonstro as cores horrorosas dos sprites da Screen 8. É verdade. Sobre o suporte a mais de 28K da MSX Basic, esquecemos de citar a RANDISC do próprio MSX2, não a do 2.2, aquela que vira um dispositivo chamado MAIN, que tipo garante usar 32K de RAM da máquina de um jeito meio tosco, mas pelo menos funciona como um /TMP para guardar coisas. E para terminar, assim como nos modos fotorrealistas da MSX2 implementa uma compressão de dados a partir do modo YJK, algo similar também acontece nas 256 cores do MSX, a coisa que a gente acabou não citando. A gente falou que os módulos do 2 Plus eles compactam cor para usar um único byte. O Screen 8 do MSX2 também faz isso, só que ele faz isso tirando um bit da cor que o olho humano menos enxerga com detalhes, que é o azul. Então, assim, não é um RGB, né? Usa 3 bits para verde, 3 bits para vermelho e 2 bits para azul. Bom, o próximo é do Fernando Boalho, que comentou muito bom. Achei que 2 horas seria demais e no final foi pouco. Tem um comentário do Cristiano Camacho. Olá, gostei aí, mas questão de manutenção, coisas peças, mas aí é um assunto que foge um pouco. Eu não entendi. Episódio. Também não. A gente teve tem um ouvinte que tem conversado comigo sobre algum projeto de tentar balizar o mercado, questões de preço, tudo assim. A gente está conversando sobre um crawler feito em Python para isso. A gente estamos procurando essa informação. Então pode ser que isso vai acabar sendo útil, quando tiver esse problema, vai acabar sendo útil para ele. Você está inventando, falando de curso de manutenção de videogames. Então tô trocando as bolas. Sim. Enfim. Próxima página, então.
Se beber, não grave podcast. Ah, não, aí que é legal, cara. Quando você bebe, aí que você fica mais leve, solto, você fala mais besteira. O Giovanni comentando. Giovanni, você começou. Vamos lá, a parte B continua. Iniciada, os comentários são iniciados também por aquele que vos fala. Só para lembrar que ninguém deve ter ouvido esta parte, já que não há comentário sobre o MSX Turbo R. Aí o Fernando Boaglia achou, né? Achou lá no MSX Second Book. Ele localizou e mandou o link lá no archive.org. Aí ele falou. Ele colocou que faltou comentar quanto ao preço dos produtos é que os DDX eram os mais caros. Tipo, aquele expert da Tacor da Gradiente tinha quase o dobro do preço do gravador da National que eu tinha. Minha Mega era da CVS. Deixa eu comentar essa parte rapidamente. É que depende da tua região. Sim. Se for no Rio, a CVS era mais caro. Se for em São Paulo, era o contrário. Boaglia de São Paulo. Ah, por isso. Então a gente foi muito. A gente falou muito pela nossa perspectiva de Rio. E o Daniel e o Peter Punk não falaram da perspectiva de São Paulo deles, então. Aí que mais que ele colocou? Que o Boaglia colocou. Outra besteira que fiz também, onde o barato saiu caro, foi comprar um Wiki de 2.0 no MISC. Apesar de ser um cliente da Paulisoft. Eles demoraram mais de um mês, a empresa já estava largando o MSX e virando uma locadora de videogame, de Mega Drive. O final do MISC estava anunciando tanto em microsistema quanto em CPU. Tu vê que as propagandas lá realmente tinha coisa de Mega Drive, de Nintendinho. Realmente os caras estavam... Claro, até porque eles pegavam o dinheiro que eles ganhavam vendendo o programa de MSX para comprar videogame contrabandeado no Paraguai. Exatamente. Você via muito aquela propaganda que tinha um pedacinho de MSX, mas você viu o Tartaruga Ninja do Nintendinho e um jogo de Mega Drive que agora não me lembro qual era, se era o Super Monaco GP ou Ghost in Ghost. Tu tem um maior com imagem bem maior. Até eu me lembro que a da Tartaruga Ninja era aquela parte da final da primeira fase, tá aí April O'Neil e você enfrentando o Rocksteady. E aí o último parágrafo do comentário do Fernando Boaglia dizendo: Giovanni, muita gente ouve sim e não comenta nada. Ainda bem que vocês reduziram as 8 horas para 2 podcasts de 2 horas cada. Aí nem vi o tempo passar quando eu escutei. Foram um pouco mais de 6 horas. 6 horas? Foram 6 horas e um pouquinho de gravação que a gente conseguiu. É pra você ouvir 4. Pra fazer o Rio São Paulo, né? Dá pra ouvir fazendo Rio São Paulo, saindo do Tietê pra Rodoviária Novo Rio e vice-versa. É verdade. Mas aí quando reduziu pra 2 podcasts de 2 horas, aí dá pra você fazer tipo Rio São José dos Campos, Rio Aparecida. Bom, alguma coisa sobre a gente? Bem, tirando o nosso projeto de dominação mundial, conquistar o maior número de territórios do War. E Vladivostok. Com certeza temos que conquistar o Vladivostok. Acho que a gente tem um comentário no e-mail. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou abrir o nosso e-mail. Vale lembrar a sugestão para você, que nosso ouvinte. Tem um comentário, um e-mail do dia 30 de janeiro, do André Marcelo Alvarenga, que ele ouviu um episódio o episódio 56, parte A. Nós fizemos já um bom tempo atrás sobre processadores de texto. E aí ele mandou um e-mail pro André: olá pessoal, nessa semana eu vi o episódio que vocês gravaram sobre processadores de texto. Como os comentários já estavam encerrados, sei que eu estou alguns anos atrasado, encaminho meu comentário por e-mail. Gostei bastante do episódio, mas confesso que fiquei um pouco frustrado por não falarem no processador de texto feito aqui no Brasil, que fez muito sucesso. Pelo menos na época que eu usava na minha região, ninguém queria saber de outro. Era o Fácil. Foi desenvolvido pela Fácil Informática de Blumenau, Santa Catarina. Era bom na versão para MS-DOS, a versão para Windows nunca chegou a atingir um grande público. Quando na internet um artigo que fala sobre a história dele, caso não o conheça e tenha interesse. Abraços. André, eu lembro do Fácil, extremamente fácil para você e todo mundo cantar junto. Eu lembro do Fácil, mas não usei. Eu usei carta certa. Nós não citamos o Fácil, é que eu acho que o Fácil, carta certa, ele na verdade acabava até disputando corações e mentes. Talvez seja esse o lance. Algumas pessoas gostavam do Fácil. Era a briga do VI versus Emacs, né, da época. Olha só. O pessoal teve isso, falavam. Eu lembro do Fácil para Windows. Acho que teve uma estatal que tem sede no Rio de Janeiro. Foi a Telebrás? Não, foi a Funas usou. Eu sei que Funas usou.
só que foi em Pessoal, dá uma olhada no. Pessoal, dá uma olhada nos comentários do. Tem uma matéria no jornal GGN que o João achou falando sobre o Fácil. Ah, tá. Que realmente. Eu vou falar pra vocês que eu demorei um pouquinho pra minha mente lembrar do Fácil. Eu lembrava do Fácil. Não estranho que acabou não ficando. Talvez porque o nosso foco foi bem mais falar da nossa experiência e mais de máquina 8 bits e um pouquinho 16. Né? Ele lembrava, a versão 2 tá lembrando um pouco o WordStar em termos de cara, não? Tô olhando uma imagem dele aqui. Tá Funcionalmente, ele era muito próximo do cara certo. Das primeiras versões, né? Ah, mas tem Fácil. Até a versão Windows do Fácil também. Versão do Windows Fácil para Windows. Ficou com aquela carinha do carta certa / Word, né? Que todo mundo. O aplicativo para Windows, todo mundo fica com a mesma cara, mais ou menos. Particularmente Windows 3, né? Windows 3, exatamente. Todo mundo fica com a mesma cara. Na verdade, João, você tinha duas coisas que aconteciam com aplicações do Windows 3. Uma era todo o programa ficar com a mesma cara. Sim. O sujeito que desenvolveu, a equipe desenvolver, não inventavam muito. O outro era o contrário. Os caras que resolviam querer inventar e criavam algo. Cara, eu acho que uma das poucas a única galera que conseguia fugir isso eram alguns programas da área de editoração, editor gráfico, um ou outro. Essa galerinha conseguia fugir um pouco dessa cara de aplicativo de Windows 3. Mas era raro. Eu me lembro que o Corel tinha mais ou menos a cara que ele ia ficar com a cara por séculos, né? Com a mesma cara. Sabe quem começou com isso? O PageMaker era também diferentinho um pouco. Sabe quem começou com isso? O PageMaker no Macintosh. Ele foi o primeiro a zoar com a guia de interface que a Apple desenvolveu. Tanto é que a versão Windows também seguiu o padrão do PageMaker do Mac, não do Windows. E aí virou festa. E aí virou festa. Era o PageMaker que fazia isso, depois veio o Corel, também fez isso. E o outro era aquele que era o antecessor do Photoshop, que eu esqueci, que era que era antes dele ser da Adobe. Não, sempre foi o Photoshop, sempre foi o... Não, que era da Aldus é que era o... Aldus PageMaker. Que era o PageMaker. Adobe Photoshop. Eu inverti. Era Aldus, era da Aldus, é verdade. O próprio Photoshop também tinha uma carinha um pouco diferente. E tem mais um programa também que tinha cara diferente também. Era a versão Windows do Deluxe Paint, que tinha cara de programa de Amiga, né? Ele ficou com a cara do Amiga ainda, não mudou. Assim, aproveitando a oportunidade, qual foi quem mandou o comentário por e-mail, Ricardo? Foi o André Marcelo. Então, aproveitando o e-mail que o André Marcelo enviou e o comentário que ele falou que os comentários... a citação dele, né, que os comentários já estavam encerrados, assim, só gostaria de avisar que nessa virada de ano a gente resolveu travar o prazo para comentar em publicações em torno de 45 dias, porque, digamos assim, os posts antigos estavam literalmente virando uma ratoeira de spam. Isso é brabo mesmo. E eu vou contar um segredo, não sei por que motivo as publicações do Juan eram as que mais atraíam spam. Juan para raio de spam. Não sei se era o jeito dele criar o título que atraía os caras, não sei qual era o lance. Juan. Falar nisso, eu tô vendo aqui que pelo menos até onde eu vi, o Fácil chegou na versão 7.0. É porque ele não zerou a versão quando entrou pro Windows, ele começou acho que Fácil 5 no Windows, né? Ele chegou a ganhar prêmio Fácil pra DOS da Edition Choice da PC Magazine. Ganhou destaque informático da Successor de 1990, PC Magazine também de 1990, a Cepro, software do ano, 1989. Menção honrosa da PC Magazine 94 por Fácil. Fez na Soft Max Award, PC Magazine Revista Byte, 93, Fácil para Windows. Aí, infelizmente, a coisa popularizou e veio o Word e solapou tudo.
Aí não ficou fácil pro fácil. Não ficou fácil pra ninguém. E com isso a gente conseguiu fazer piadas com fácil. Onde incrível. todos outros. Nossa, Curioso, gente. assim, Vamos falar uma coisa depois dessa. Vamos encerrar. Vamos, gente. Tchau. Só pra ocasião, só pra citar, se vocês tiverem oportunidade, tiverem curiosidade de ouvir uma coisa completamente diferente, o Dobra 9. Droba 9. É o Droba 9, bem lembrado, Giovanni. Droba 9, assim, como é que é? Pra seguir o padrão do Turbo R, né? É, assim, se você gosta de ficção científica, estava assistindo Star Trek Discovery, por ocasião que vocês ouvirem isso, já acabou a primeira temporada e sinto, segunda só em 2019, então tá lá o podcast que eu tava fazendo eu sozinho, comigo mesmo. Vou ver se eu faço maratona agora que acabou tudo. Faz maratona Pode fazer maratona do Dobra 9 também. E então tá lá. E aproveita e pode comentar, tá? Porque só tem um cara chato que comenta lá, tá? De vez em quando fica reclamando de algumas coisas. Quem é esse chato? Eu comento pra atrair comentadores. Se dedurou. O chato se dedurou. A carapuça serviu. Não, mas tem algumas pessoas comentam também. Outro dia me mandaram, tem um grupo aqui no Telegram do pessoal que é fã do Dobra 9. Tá aqui, legal. Eu falei, muito bom saber, mas logo no Telegram, qual o problema? Não vou entrar não vou abrir uma conta no Telegram só pra entrar não, desculpa. Manda eles comentarem lá nos comentários. Comenta no comentário, caramba. Mas assim, se vocês tiverem curiosidade de ouvir, tá que eu sempre cito Retrocomputaria lá, né? Então, por esse lado. No episódio. Agora que é coisa de fã chato, né? No episódio. Trek é fundamentalista. No episódio 11, você não falou do Retrocomputaria, você não mandou as pessoas visitarem. Porque deu um problema no áudio e o editor acabou fazendo e cortou o final, porque deu um problema no áudio, eu não sei por quem veio cortado, mas eu tenho certeza que eu falei. O Giovanni Trek fundamentalista já fez o bonequinho voodoo do J.J. Abrams? Trek fundamentalista não gosta do remake. Eu não sou Trek fundamentalista, mas eu não gosto das versões do cinema que estão saindo agora, são muito estranhas. Tá vendo? Eu falei que Trek fundamentalista não gosta das versões novas. Não, porque João, porque fica parecendo um Velozes e Furiosos no espaço. Tá vendo? Não. Mas Velozes e Furiosos é a melhor franquia do cinema mundial. Já dizia o Choque de Cultura. Pelo menos é a melhor franquia do cinema mundial de automobilismo. Tem outra? Pior que tem, a Need for Speed, que infelizmente acabou virando o clone do Velozes e Furiosos, sendo que o jogo que deu origem ao Velozes e Furiosos. João, só um esclarecimento sobre a questão de Trek é fundamentalista. Sim. Não gostar dos filmes do J.J. Abrams é quase uma regra de qualquer trekker. Ter reservas contra os filmes, quase todos os fundamentalistas, os reformados, os liberais. Agora, o Trek fundamentalista são os caras que, por exemplo, no episódio 6 do Discovery tem uma cena que começa com duas personagens, que eu não vou dar maiores detalhes, correndo, fazendo Cooper na seção disco da nave. E aí teve gente que reclamou que elas estavam fazendo Cooper ali, estavam correndo, fazendo exercício, dizendo isso não é certo, porque a nave tem uma academia. Por que ele não deve ter uma academia? Por que ele não está fazendo exercício na academia? Vai reclamar com o capitão da nave, porra. É porque o capitão deixou. Se o capitão da nave deixou, porra, tá ok. Aí assim, não é sério, teve gente falando que isso não era canônico. Não era canônico. Eu falei, mas o diabos, ela quis correr na sessão disco, ela não quis correr na esteira, qual o problema? Mas já acredite, teve gente reclamando. Não, mas espera aí, tem um detalhe, ela estava com a inscrição disco na camiseta, elas podiam correr na sessão disco. Pois é. Se elas tivessem com a inscrição na CL, na camiseta, teriam que estar correndo na CL. Tá vendo? Devia ter um estatuto na nave dizendo que do tipo, só pode correr na seção disco se tiver autorizado com a camiseta disco. Então a camiseta disco pode correr, fica à vontade. O capitão não vai reclamar, o XO não vai nem olhar que viu. Então assim, apenas sobre os filmes do J.J. Abrams, eu digo que eu tenho reservas quanto a eles.
O terceiro mas até eu tenho. Eu tenho sérias reservas, e depois que você assiste, você vê, no início a empolgação, tudo. O terceiro filme é o que eu gostei mais. O terceiro, o Beyond, é o que eu gostei mais. É o que eu tenho menos reservas, assim. Que tem depois vai ser o Rihanna. Depois vai ser o Rihanna. Não, mas a Rihanna já fez. A Rihanna que grava a música, ela que canta a música do filme. Então vamos chamar e vamos chamar quem? A Simone. Isso, seria divertido. Não seria divertido. Mas acabou que a gente tá divagando falando de Jornada nas Estrelas. Então, gente, vai lá, ouve Dobrar 9, vai. Se tudo correr bem, eu não sei, eu vou tentar. Talvez a gente vai ter um episódio com um debate sobre o final da temporada. Então, por ocasião que vocês ouvirem isso, se não saiu, tá pra sair. A gente deve ter um debate. E Ricardo, agora que eu consegui ver, que eu fiz a maratona de Battlestar Galactica, vai ter podcast de Battlestar Galactica? Se tiver, me chama. Fala Séries. O Fala Séries já fez sobre a primeira e a segunda temporadas. No Fala Séries teve de primeira e segunda temporada de Battlestar Galactica. Eu participei, se não me engano, do episódio da segunda temporada. Show. Agora eu vi a série toda, eu posso comentar com todo mundo, tô feliz. Já pode xingar a série porque a quarta temporada é uma bosta, já pode reclamar. Não, eu gostei da quarta temporada. Já tá protegido dos spoilers. Agora eu achei muito confuso. A quarta temporada é uma zona por conta da greve dos roteiristas. Mas todo seriado de norte-americano sofreu disso. Mas ela faz um pouco mais. Ela faz mais sem. Você tem que prestar atenção mas por que pareça, tudo ali se encaixa. Mas tem que prestar muita atenção, que realmente ela é um pouco truncada. Os episódios, se você ver os episódios, fica melhor. Sim, eu vi, mas eu vou te ser honesto, eu tive que catar um documento na internet pra dar uma lidinha, pra poder entender alguma coisa. É o how to. Mas realmente a série é bem complexa. Gente, vamos parar de falar de ficção científica, porque isso aqui não é um podcast sobre ficção científica. O César já foi chorar no canto ali. Pô, César, volta, César. Voltei. Então encerra essa bagaça. Não chore mais. Né? Não chore mais, Argentina. Meu Deus. Acabou. Chega. Acabou o programa. A gente volta daqui semana que vem, eu acho que semana que vem, enfim, whatever. Com episódio novo, Retrocomputaria, podcast cultural. Exatamente. Os maiores nomes do transporte alternativo. Opa, não, esse é outro. Os maiores nomes da computação alternativa. Bom, isso é o seguinte. E aí, tchau. Boa noite. Próximo episódio, enfim, vocês vão ouvir aí. Tchau. Gente, é isso aí. Fui, tá? Tchau. Chega. Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês e até a próxima com mais um Retrocomputaria Cultural. Eu sou repórter retro. E Simone, toca o encerramento aí. Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.